Olá, 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 como vão? Tudo bem? Estamos de volta com o nosso texto de Tiago 2, de 1 a 13, aqui, ABC e o Luiz, para juntos analisarmos o texto de uma perspectiva interpretativa. Nós estamos aqui fazendo o comentário falado das Escrituras, talvez um dos únicos aqui no YouTube, e estamos analisando o livro de Tiago. Estamos no capítulo 2, essa é a sexta cena, e vamos direto para o nosso exercício. E vou trazer todas as lições aqui, ó. Traga para cá as lições que aprendemos. Trouxe as lições para cá, todas elas, e agora eu vou fazer aqui alguns ajustes. Vou apagar todas as vezes em que eu coloquei eu e você aprendemos, vamos deixar só direto à igreja, né? A gente vai ajustando, vai fazendo o máximo de resumo que a gente puder fazer, a gente vai fazendo. Então, eu e você aprendemos que eu já posso ir eliminando. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui também, que eu deixo só no meu esqueleto. Primeira lição. Deixa eu só copiar isso aqui agora. A igreja não deve fazer a igreja não deve ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, fazendo acepção de pessoas. Primeira lição que nós temos. A igreja não deve. Segunda lição. A igreja, se entrar nela algum homem rico e entrar também algum pobre, vou apagar isso aqui, e os tratar com deferência, com diferença, privilegiando de qualquer forma que seja o rico em detrimento do pobre, estará fazendo distinção entre pessoas e se tornando juízes tomados de perverso pensamento. Vamos resumir isso aqui bastante, tá? Mas não agora. Então a lição é essa. A igreja, se entrar nela, fará distinção. A igreja deve ouvir. A igreja estava menosprezando. A igreja, ao observar a lei, a igreja, se guardar toda a lei, mas tropeçar nenhum tropeça em toda a lei. Beleza, terminamos. Agora vamos ver se a gente já consegue o nosso tema. E com elas o seguinte tema. Qual é o tema que a gente pode dar a partir disso? A igreja não deve ter a fé com acepção. A igreja, se entrar nela algum homem rico, algum pobre, não deve fazer acepção, porque senão ela vai ser perversa. A igreja deve ouvir aquele que a ama, e entender que Deus escolheu os pobres como herdeiros. A igreja não pode menosprezar o pobre, ignorando alguns fatos importantes sobre a riqueza. A igreja deve observar a lei, porque se fizer isso ela faz bem. Se fizer acepção, ela comete pecado. A igreja deve guardar toda a lei, porque se tropeçar num ponto é culpada de todos os outros. Então, qual é o tema que nós colocaremos aqui? Algumas lições importantes sobre acepção de pessoas.
algumas lições importantes para a igreja de Cristo sobre acepção de pessoas. Pronto. Agora vamos fazer um resumo dessas lições. Para fazer o resumo dessas lições, eu copio todas elas e vou trazer para cá as lições. Agora sim eu vou resumir o máximo que eu puder. Algumas lições importantes para a Igreja de Cristo sobre a acepção de pessoas. Ela não deve ter fé no Senhor Jesus. Eu posso usar Cristo, Senhor da Glória, na exposição. Ela não deve ter a fé no Senhor Jesus fazendo acepção de pessoas. Primeira lição. Segundo, ela, aqui é ela, né? Não deve tratar com diferença os ricos e ou pobres que adentram suas portas. Pois se o fizer, estará agindo com distinção, tornando juízes e demonstrando seu coração tomado de perversidade. Pobres. Ela não deve tratar com diferença os ricos ou pobres que adentram suas portas, pois se o fizer, estará agindo com distinção. Vou tirar isso aqui. Que adentram suas portas, tornando-se juízes e demonstrando seu coração tomado de perversidade. Ela deve ouvir a palavra dos que a amaram, que diz que Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Ela menospreza o pobre. Ela, quando menospreza o pobre,
ignora que os ricos podem ser opressores poderosos nos tribunais e principalmente aqueles que blasfemam o bom nome que sobre a igreja é invocado. Ela deve observar a lei da Escritura quando diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. Fazendo bem. Mas, se faz acepção de pessoas, comete pecado. Acho que a gente pode resumir ainda mais algumas dessas, mas vamos ficar nesse aqui. Ela deve guardar toda a lei, pois se tropeçar em um ponto, se torna culpada de todos os outros. Tá aí, terminamos então o nosso texto com esse tema. Algumas lições importantes para a Igreja de Cristo sobre a acepção de pessoas. E aí tivemos aí 6 lições que a gente pode discutir. Gostaram? A metodologia, ela é assim, ela é simples, ela tem um passo a passo, ela te encaminha para esse final, para esse cume, para esse auge, para esse funil, onde você tem o tema e as lições do texto, todas extraídas do texto. Você fica no texto do início ao fim, você lê o texto muitas vezes, é isso e é para isso que serve a metodologia seletiva, ok? Terminamos com a sexta cena, capítulo 2 de 1 a 13 de Tiago. Vamos para a cena seguinte. Lembrando que no comentário, quando ele estiver pronto, eu deixo o segundo e o terceiro personagem também para você prontinho.